pacientes de Covid de Manaus que serão tratados em Teresina, no Hospital Universitário. Olá, Solange, boa tarde. Boa tarde, Amadeu, para você e para todos. Foi concluída agora há pouco toda a operação que culminou com a transferência de 9 pacientes vindos do Amazonas para o Piauí para o tratamento da Covid-19. Já vamos acompanhar a partir de agora as imagens de todo esse processo que aconteceu aqui no aeroporto Petrônio Portela. Esses pacientes, Amadeu, estavam em 2 hospitais públicos de Manaus, os hospitais 28 de agosto e Platão Araújo. 9 pacientes, 5 homens e 4 mulheres. Eles tiveram uma viagem, de acordo com os médicos, relativamente tranquila, mas 2 tiveram uma piora no quadro de saúde, tiveram que ser levados muito rapidamente lá para o hospital universitário nas ambulâncias de suporte avançado. Foram disponibilizadas 11 ambulâncias para todo esse processo, 2 de suporte avançado, as outras de suporte intermediário. O avião da Força Aérea Brasileira que trouxe esses 9 pacientes para o Piauí é o avião 99, é o C-99, ele faz parte do Esquadrão Condor, além dos pacientes, além também da tripulação, uma equipe de médicos e enfermeiros. São 5 mulheres, 4 homens, todos já foram transferidos. Esse processo, de acordo com a Fundação Municipal de Saúde, foi muito tranquilo. Nós já estamos aqui, Amadeu, ao lado do Dr. Gilberto Albuquerque, ele que é presidente da Fundação Municipal de Saúde, gentilmente está conosco para essa entrevista a partir de agora. Doutor Gilberto, boa tarde para o senhor. Tudo dentro da expectativa e felizmente deu tudo certo. Boa tarde. Boa tarde. E na verdade essa é uma operação que a gente começou na madrugada de ontem. Passamos a madrugada de ontem, o dia, a noite e até agora quando a gente está finalizando. Para as pessoas que não conhecem o risco de uma operação dessa, nem imagina a tensão que a gente fica. Ela é considerada uma operação de alto risco pela gravidade dos pacientes, é de caráter internacional, inclusive, e isso não podia dar errado. Então a gente fica sem dormir, sem comer, sem descansar, na ansiedade de que tudo possa dar certo. Como tal, os órgãos envolvidos aqui colaboraram, participaram, as equipes foram perfeitas. Então foi um sucesso assim admirável. Já recebemos o retorno do Ministério da Saúde, agradecendo a eficiência da Operação Teresina. Só puderam entrar na aeronave o diretor do hospital universitário e os médicos das ambulâncias de suporte avançado. É porque ao chegar a Teresina, 2 pacientes desse tiveram seus quadros agravados. E isso exigiu que a equipe fosse receber esses pacientes que chegaram bem pior, receber dentro da aeronave. Por isso que essa equipe teve que adentrar para resgatar esses pacientes e deslocá-los nas ambulâncias avançadas com segurança. O Piauí, a capital piauiense recebe essas pessoas de Manaus nesse momento aqui na capital piauiense e o Piauí envia para Manaus oxigênio nesse momento. Isso, na verdade, essa situação foi até sugerida por nós. Já que o avião venha para cá e Manaus tem uma dificuldade muito grande de oxigênio, então nós estamos enviando para Manaus uma quantidade de cilindros que eles usarão para transportar para São Luís. E a possibilidade é que eu mande buscar esses cilindros de oxigênio usados em São Luís. Mas nós vamos fazer tudo o que a gente puder, colaborar com o Ministério da Saúde, ajudar a salvar essas vidas dos nossos colegas amazonenses aí. E as equipes que acompanharam esses pacientes relataram que apenas 2 deles ficaram em estado mais grave. Foi, dos 9, 2 chegaram numa situação bem pior. Daí é que a gente teve pressa em operacionalizar o deslocamento com segurança deles para o HU. Queria muito agradecer a participação do senhor ao vivo no Jornal Agora de hoje. Tranquilo, obrigado a vocês, apesar do cansaço, do estresse, eu também quero agradecer aqui
a CESAP, que colaborou com ambulâncias, o Hospital HU, que presta sua assistência a esses pacientes, a FEPSE, que disponibilizou estruturas de equipamentos, de aparelhos, o pessoal do SAMU, que passou aí 36 horas ativo na expectativa, e a todos aqueles que colaboraram com a gente aqui, Vigilância Sanitária, S-Trans, o prefeito esteve aqui conosco para ajudar nessa coordenação e graças a Deus nós tivemos agora o retorno com o elogio do Ministério da Saúde como a operação mais eficiente Covid que eles fizeram nesse período de dificuldade. Solange. Eficiente, Amadeu, e também considerada muito rápida. Solange. Em média, a retirada do paciente do avião. Pois não, Amadeu? Eu quero agradecer ao doutor Gilberto, dar parabéns a ele, à equipe dele e a todos. O Piauí, olha, além de ajudar recebendo os pacientes, o Piauí ajuda quando o governo mandou insumos para o governo do Amazonas, insumos para tratamento da Covid, máscaras, seringas, e a prefeitura ajuda também de outra forma, como informou o presidente da Fundação de Saúde, enviando cilindros com oxigênio para que outros pacientes possam ser transportados de Manaus para outras cidades onde eles poderão receber o atendimento. A Solange conversou com o prefeito Dr. Pessoa, que esteve acompanhando a operação. Estamos preparadíssimos, porque nós trabalhamos com a prevenção, trabalhamos com o tratamento específico, mas trabalhando também com a prevenção. Por isso nós temos espaço de folga para receber esse de Manaus ou de qualquer outro estado da Federação do Brasil. É por isso que nós estamos recebendo nossos co-irmãos de Manaus, porque preventivamente nós estamos preparados, tecnicamente também preparados. Portanto, nós vamos receber, se houver necessidade de mais pessoas, ou de Manaus, ou de outros estados, nós estamos ainda com o espaço significativo, preventivamente falando, para receber nossos irmãos. E a Solange mostra agora um balanço da situação atual. Olha, o clima é dramático no estado do Amazonas e principalmente na capital, Manaus. Um depoimento devastador que viralizou nas redes sociais e resumiu o desespero da população em Manaus. Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, muita gente morrendo. Cilindros de oxigênio sendo trazidos pela própria população e pacientes que não param de chegar em hospitais públicos, a maioria em estado grave. Manaus vive o caos na área da saúde. Pacientes internados morrem asfixiados por falta de oxigênio. A rede de saúde entrou em colapso e falta o básico para o tratamento dos pacientes. Nos hospitais, os cilindros são trazidos por quem tem a reserva do produto em casa. O desespero se repete em todos os hospitais públicos do estado. Os parentes se aglomeram na frente dos hospitais em busca de informações. O relato de um médico da linha de frente pede que a população contribua com oxigênio. E estamos pedindo, fazendo uma campanha para quem tiver oxigênio na sua casa, quem tiver uma bala que não está mais usando, tem muitos pacientes familiares que já perderam pacientes e está lá a bala, traga aqui pra gente. A gente está precisando dessa bala de oxigênio, tá bom? Já chegaram alguns aqui, algumas pessoas já estão mandando e pode ter certeza que está ajudando muito isso. Essas imagens feitas no início da manhã de hoje mostram as ambulâncias enfileiradas no aeroporto para o transporte dos pacientes. Mas como falta oxigênio, 2 operações foram adiadas no Piauí por causa da distância. E dos 30 pacientes previstos, apenas 9 vêm para o Piauí neste primeiro momento. Estamos aqui postos para fazer o atendimento inicial e o deslocamento desses pacientes até o hospital universitário. CESAP, FEPSE, Hospital Universitário, Fundação Municipal de Saúde, Prefeitura, todo mundo de mãos dadas para que a gente possa prestar toda a assistência que esses pacientes precisarem e da melhor qualidade possível.
No total, são 235 doentes. Os pacientes vão ser encaminhados para o Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Goiás, Maranhão, Piauí, Paraíba e também para o Distrito Federal. 2 aeronaves da Força Aérea Brasileira, C-99, cumprem as missões de transporte. O Amazonas está sob toque de recolher. O que acontece em Manaus neste momento é o que os especialistas já previam. A segunda onda da Covid-19 é ainda mais devastadora. Nas últimas 24 horas, o Amazonas confirmou 3.800 casos da doença. 94% dos leitos de UTI estão ocupados em hospitais públicos. Foram 45 vítimas fatais nas últimas 2 horas e a fila de espera pela internação em hospitais públicos já chega a 400 pessoas. Diante de um cenário tão devastador, a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas confirmou o primeiro caso de reinfecção por uma variante da Covid-19 identificada no Japão e que é altamente transmissível. O governo do estado tomou uma série de medidas para conter o avanço da doença. Está proibido o transporte de passageiros em rios e também em rodovias. E foi determinado uma espécie de toque de recolher. Nós estamos baixando um decreto, suspendendo o transporte coletivo de passageiros entre as rodovias e os rios, exceto o transporte de carga. Estamos também decretando o fechamento de todas as atividades e circulação de pessoas entre 19 horas e 6 horas da manhã, exceto atividades e transporte de produtos essenciais à vida. E aí teremos o funcionamento de farmácias, mas para entrega de delivery, né, de entrega por demanda, a circulação de pessoas que trabalham em áreas estratégicas e essenciais, como saúde, segurança pública, imprensa. Essa é a ala do Hospital Universitário destinada para atender os pacientes vindos de Manaus. São 6 salas, cada uma com 5 leitos. Nas imagens, toda a estrutura necessária para dar suporte aos pacientes. Dos 30 leitos disponíveis, 20 são de UTI. Lembrando que no final do ano passado, o governador decretou um lockdown, mais brando até do que esse. E as pessoas foram para as ruas e muitos líderes se manifestaram nas redes sociais dizendo que era um absurdo aquele lockdown proposto pelo governador. O governador cedeu à pressão, voltou atrás e o resultado hoje é esse, lamentável. Já já a gente vai ao vivo também para o Hospital Universitário, aonde chegaram os pacientes de Manaus. É sempre especial presentear quem a gente gosta. E com o cartão Presente Noroeste ficou ainda mais fácil e melhor. Com ele, você escolhe o quanto quer gastar e o presenteado tem uma loja inteirinha para decidir o que deseja ganhar. É bom ou não é bom? E além de acertar o presente, você ainda pode parcelar o valor do cartão Presente em até 10 vezes. Sim, é isso mesmo. Presentear ficou mais fácil com o cartão Presente Noroeste. Noroeste, as lojas que vendem moda. É sempre especial presentear quem a gente gosta e com o cartão Presente Noroeste ficou ainda mais fácil e melhor. Com ele, você escolhe o cartão e quanto quer gastar. E o presenteado tem uma loja inteirinha para decidir o que deseja ganhar. E além de acertar no presente, você ainda pode parcelar o valor do cartão Presente em até 10 vezes. Presentear ficou mais fácil com o cartão Presente Noroeste. As lojas que vendem moda. Sim, Noroeste, as lojas que vendem moda. Apoliana, lá no Amazonas, um procurador chegou antes, né, do colapso, a fazer apelos, a pedir que fossem tomadas providências. Como é que foi? Deu no que deu, né? Há 4 dias, o governo do Amazonas já sabia que a situação iria piorar e nada fez, nem também o governo federal. Então a gente vai ver aí que o procurador lá do Amazonas entrou inclusive com uma ação para tentar solucionar essa questão.
O procurador da República do Amazonas, Igor da Silva Espíndola, afirmou nesta quinta-feira que o Ministério da Saúde foi alertado há pelo menos 4 dias de que faltaria oxigênio nos hospitais de Manaus. Segundo ele, somente ontem a direção de logística do Ministério se reuniu para tratar da questão. O procurador criticou a falta de coordenação do governo federal e de militares do Ministério por desconhecerem o Sistema Único de Saúde. Em razão do descaso, o estado do Amazonas agora contabiliza dezenas de mortos a cada dia. A demanda de oxigênio em Manaus, segundo o procurador, era de 20 mil metros cúbicos no primeiro pico da pandemia. Agora, saltou para 70 mil. A empresa White Martins, que fornece oxigênio para os hospitais, consegue produzir apenas 28 mil metros cúbicos. Igor Espíndola é um dos membros do MP que assinam a ação civil pública ajuizada ontem na Justiça Federal do Amazonas, que cobra uma solução para o colapso na rede de saúde. Será necessário apurar responsabilidades desse morticínio em Manaus. Vamos agora ao vivo com a Liana Paiva. Ela está lá no Hospital Universitário, onde chegaram os pacientes vindos de Manaus com Covid. Olá, Liana, boa tarde. Boa tarde, Amadeu Campos. Boa tarde aos jogadores do Jogo do Poder, aos nossos telespectadores ouvintes. Doutor Paulo Márcio aqui ao lado do diretor-geral. Doutor Paulo Márcio, esse transporte ele foi tranquilo, né? A gente soube aí que 2 pessoas chegaram a passar mal, 2 pacientes mais graves, já estão aqui. E eu queria que o senhor falasse um pouco do estado de saúde geral desses pacientes que já estão aqui no Hospital Universitário. Perfeito. O Hospital Universitário, ele se prontificou a receber 30 pacientes e foi a primeira instituição a abraçar Manaus. Na sequência, vários outros estados recorreram também e pediram essa função, como Goiás, Brasília, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte. E aí o quantitativo de pacientes que viriam para o Piauí diminuiu. Então programamos 15 doentes para vir para o Piauí. Desses, 2 pacientes ficaram tão graves nos hospitais lá de Manaus que resolveram nem vir. 2 foram transferidos até o aeroporto de Manaus, mas passaram mal durante esse caminho. E outros 2 chegaram a entrar no avião, mas passaram mal dentro do avião e foram tirados para não fazer o voo. De forma que 9 pacientes foram habilitados para fazer o voo, juntamente com a tripulação de 5 integrantes, 2 pilotos, 1 médico, 2 enfermeiros, né? Essa equipe fez o voo maravilhoso, foi tudo tranquilo, só que 2 pacientes realmente eram mais graves. 2 pacientes, um homem e uma mulher, né? Esses pacientes já foram encaminhados prontamente para a UTI, estão bem, eles estão muito bem, graças a Deus. Estão entubados? Não, respirando normal, através de um suporte de oxigênio, mas conscientes, lúcidos, já foi avaliado pela nossa equipe, medicados, a medicação que eles usavam estava correta, nós não mudamos absolutamente nada no tratamento, só agora ofertamos oxigênio de uma maneira mais abundante, né? Os outros 7 pacientes também não são completamente estáveis, são pacientes com algum grau de gravidade, mas eles não precisam de UTI. Assim, esses outros 7 pacientes ficaram numa unidade semi-intensiva, com todos os recursos que precisam de uma UTI, mas sem necessariamente precisar da UTI mesmo, propriamente dita. Há possibilidade de receber mais pacientes, doutor Paulo Márcio? A gente, até agora, não foi mais escalado. Primeiro, a logística de voo será atender aos outros estados que recorreram a pacientes. O Maranhão vai receber 40, Goiás vai receber 20, Brasília 20, a Paraíba 20, Rio Grande do Norte. Hoje Alagoas também já foi incluída no grupo para participar, de forma que os pacientes primeiro vão para esses estados e, se precisar de uma segunda leva, nós estamos prontos. Primeiro, receber esses 9, que é a nossa missão, cumprir a nossa missão e seguir em frente. Amadeu, dos 9 pacientes, 6 são mulheres, 3 são homens, e eles vieram apenas com profissionais, não veio nenhum familiar. Como é que vai ser essa questão de informações para a família dessas pessoas que ficaram no estado de origem? Com certeza estarão aflitas aí, querendo saber informações. Hoje nós vamos fazer um negócio inovador, que só tem nos grandes hospitais de São Paulo, Einstein, Sírio-Libanês, que é o seguinte: nós vamos colocar um tablet em cada um dos leitos, com internet boa, de qualidade, e esses pacientes vão poder fazer uma interação diretamente com seus familiares por uma videochamada.
Nós vamos manter essa alimentação de videochamada com eles no leito, com um tablet específico para eles poderem se comunicar com suas famílias. Será um momento maravilhoso. Você chegou a conversar com os pacientes? Como era o estado psicológico? Então, hoje, os pacientes realmente estavam muito tensos, porque não sabiam como iam chegar aqui. Além de graves, deixaram suas famílias e não sabiam qual era a estrutura que ia chegar. Foi emocionante a maneira como eles viram o hospital, né? A maneira como eles foram acolhidos aqui e eles impressionados com a estrutura que nós montamos. É um fato assim que realmente marcou e emocionou a equipe inteira. Então, os pacientes estão bem, são 9 pacientes, 2 em estado mais grave, que ainda não estão entubados, estão respirando ainda espontaneamente, conscientes, bem, respondendo bem ao tratamento inicial. Os outros 7 estão em unidade de estabilização. A nossa ideia é primeiro tratá-los e curá-los. Pode perguntar, Amadeu. Liana, ontem eu já fiz essa pergunta ao Dr. Paulo Márcio, mas como ainda algumas pessoas seguem desinformadas, é importante que a gente seja didático e, mais uma vez, ele explique como houve essa nova variante do coronavírus em Manaus e que o Japão descobriu e que agora até o Reino Unido está proibindo brasileiros de voarem para lá. Muita gente está preocupada, olha, será que essa nova cepa do coronavírus está sendo trazida ao Piauí junto com esses pacientes? Então eu queria que o Dr. Paulo Márcio, você conversasse com ele para deixar bem claro se existe este risco. Sensibilizaram com essa causa de Manaus. E isso realmente é uma marca consagrada dessa operação. A Madeira está só respondendo aqui uma pergunta dos colegas e eu vou já perguntar para ele. Goiânia, Distrito Federal, Maranhão, agora Alagoas, vários estados vão receber pacientes e isto associado à demanda de oxigênio que vai chegando em Manaus dá uma certa estabilização, até porque hoje de manhã 49 pessoas ainda morreram por falta de oxigênio. Doutor Paulo Márcio, rapidamente que a gente está ao vivo, o Amadeu pergunta o seguinte, criou-se na cidade, né, informação em grupos de redes sociais, até porque existe uma variante realmente do vírus lá no Amazonas. Chegou lá como chegou em outros países, como por exemplo aí o Reino Unido, né? E aí as pessoas criaram, agora a variante vai chegar no Piauí. Ele queria que o senhor fizesse essa explicação técnica para poder aí tranquilizar a população piauiense sobre esse assunto. Existe algum risco em função dessa nova cepa, dessa evolução? A todos vocês, essa cepa já está aqui em Teresina, no Parque Piauí, no Promorá, no Bela Vista, no Mucambinho, está na cidade inteira, porque ela já está no país inteiro. Essa cepa não chegou em Goiânia, no Amazonas, porque foi levada por aviões da FAB. Essa cepa não chegou na Europa porque foi levada. Ela entrou pelas vias normais, pelo aeroporto de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Teresina, pela rodoviária Lucídio Portela. Ela entrou normalmente. Aqui no Piauí já tem ela circulando, não é nenhuma novidade. Não foi porque tem essa cepa lá em Goiânia que a situação ficou como está. A organização do serviço de saúde de lá falhou no seu planejamento e especialmente a população, que baixou a guarda, que se expôs nessas festas de final de ano. O que está acontecendo hoje, no dia 15 do mês, é fruto da infecção que teve no final do ano, quando a população se expôs a uma quantidade de vírus e baixou a guarda de sua proteção individual. Isso é matemático. Aí, então, a explicação técnica do Dr. Paulo Márcio, Amadeu, a gente vai continuar acompanhando durante todos esses dias a situação desses pacientes. E eu queria só encerrar com uma informação, Amadeu. Os cilindros que vieram nos aviões da FAB, que vieram com oxigênio para abastecer esses pacientes, foram recarregados aqui. Uma forma aí da Fundação Municipal de Saúde auxiliar aí o estado do Amazonas nessa falta aí de oxigênio para os pacientes com Covid. Eu volto com você. Obrigado, Liana. Comece o ano economizando com a Liquibite, a mega liquidação da iBite. Confira nas lojas com toda a segurança sanitária. Se preferir, acesse a rede ibite.com.br. Se preferir, liga para o WhatsApp. O número está na tela, 4020 5000, 4020 5000. E aí você vai receber o seu produto na sua casa ou pode ir pegá-lo, escolher, né, e depois passar apenas para pegá-lo na loja da iBite. Olha, e se precisar de assistência técnica, o iBite Service tem a solução. Vem para Liquibite.
4020 5000. É o WhatsApp, telefone e byte. Eu queria saber de vocês, dos jogadores aqui, rapidamente, um destaque para esse blocão que a gente trouxe aí da Covid, situação Manaus e a vinda dos pacientes para o nosso estado. Por favor, rapidamente, Sávia, o que lhe chamou mais atenção? A recepção aqui em Teresina, do Dr. Pessoa, por exemplo, a gente sabe, Amadeu, eu aprendi acompanhando a política, que quando você não pode resolver, não tem como resolver um problema, você pode demonstrar a intenção, demonstrar a boa vontade. Então, eu acredito que essa mensagem ela é muito simbólica. Um outro ponto é que a gente sabe que também quando problemas graves acontecem, você tem uma organização, essa organização ajuda a mitigar esse problema. E isso faltou. E o terceiro e rápido ponto é sobre o negacionismo, que mesmo entre as pessoas mais escolarizadas existe, mesmo se a vacina for obrigatória, tem gente que não vai tomar, e é por isso que é importante a gente dar o máximo de informação, esclarecer e convencer as pessoas da importância para que elas compreendam que é um problema coletivo e a solução passa por todos. Ari. Olha, o doutor Pessoa, na campanha, ele dizia sempre assim: eu vou ser o prefeito que vou cuidar das pessoas, que vou cuidar das pessoas. Embora seja simbólico, a ida dele como médico ao lado e em sintonia com o diretor-geral do Hospital Federal, que é o HU, com o secretário municipal de saúde, o presidente da Fundação Gilberto Albuquerque, mostra. Esses três médicos estão dando exemplo de trabalho coordenado, de sinergia, de vontade política, de obrigação profissional, porque fizeram o julgamento de Hipócrates, são médicos, e de senso de humanidade. Então, é importante que um gestor que estimula, que é exemplo para a população, diga assim, porque ontem havia uma reação muito forte nas redes sociais, aqui no programa, de gente dizendo, não, a gente não tem que receber esse povo de fora não, e se a gente precisar dessas vagas, eles vão trazer uma cepa muito contaminante. Então, quando o prefeito vai recebê-los com boas-vindas e dizer, olha, tem mais vagas, se precisar a gente tem mais vagas, isso é bastante positivo. E uma última informação é que o doutor Gilberto disse que vai desativar ali o Hospital de Campanha João Claudino, ao lado do HUT, né, ao lado do Pronto-Socorro Municipal, e vai transferir os leitos de UTI para os hospitais municipais, como o Hospital do Bairro Monte Castelo, aqui na Zona Sul, o Hospital Mariano Castelo Branco, lá na Santa Maria da Codipe, e o próprio HU. Por que isso? Porque ele disse que no período chuvoso tem muita oscilação e queda de energia, e aí ele não quer colocar em risco a vida das pessoas internadas lá, então vai haver esse remanejamento para esses hospitais, que eu acho que é positivo, porque ele é um hospital temporário. Quando você abre os leitos em hospitais normais, você cria leitos permanentes, que vão ficar na estrutura municipal, na estrutura da prefeitura. Vejo isso como bastante positivo. Rapidamente, Apoliana. Amadeu, é aquele triste momento em que quem estava certo era quem avisou que 15 dias após o Réveillon nós teríamos o caos na rede de saúde em alguns locais. Felizmente, aqui em Teresina, nós não tivemos esse cenário triste, como está sendo visto lá em Manaus, mas vale outra vez o alerta. A gente sempre repete aqui, eu, Amadeu, os colegas do Jogo do Poder, tome cuidado, use máscara, não se descuide, porque é justamente esse descuido que está levando a essa situação tão triste de a gente assistir 40 pessoas aí numa manhã morrendo por falta de oxigênio. Nós não queremos ver esse filme se repetir aqui, então tome cuidado. Só quero acrescentar, Poliana, que além desse descuido que eventualmente as pessoas possam ter, os manauaras tiveram, mas está junto disso muita incompetência, incúria, muita incompetência, incompetência mata. Incompetência mata. Doutor Efraim Ribeiro. Olha, desde ontem é que o Piauí não sai das manchetes, dos portais, dos jornais, com 3 notícias positivas. Primeiro, é o primeiro estado a receber os pacientes do Amazonas. É o primeiro estado a entregar kits para o Amazonas. E é o primeiro um dos estados que está tentando trazer a vacina Sputnik. Então, são coisas de excelência, é como se esse Piauí que a gente está conhecendo agora é um Piauí que está sendo fomentado, mas não via, e viu na pandemia.
ao mesmo tempo... É um Piauí que não fica a reboque. E outra coisa, era um tempo... você sabe que a gente tinha até um projeto de mostrar o Novo Piauí, lembra? Mas a gente não via, a gente era mais visão de jornalista que a gente vê agora. Ao mesmo tempo que o prefeito estava lá, o governador estava já dizendo... Nós vamos já mostrar. Já estava dizendo, já tem 1.900 postos de entrega... 1.103 postos de vacinação. Muito bem, doutor. Já já a gente vai mostrar o lançamento